Deus não quer que você morra dentro de um relacionamento abusivo. O que a Bíblia fala sobre isso? Quantas mulheres têm vivido sofrendo, sendo anuladas dentro de uma igreja, acreditando que não podem se separar porque serão condenadas? O que a Bíblia fala realmente? Quais os contextos? Olá, meu nome é Jussara. Eu fiquei 19 anos casada até decidir me separar. Eu estava dentro de uma igreja e eu também posso falar com convicção sobre isso. Existem mulheres que estão há anos dentro de uma denominação religiosa, acreditando que se ela se separar, ela estará em pecado, porque a Bíblia tem vários versículos que são usados dentro de religiões, dentro de cultos, falando exatamente aquilo que você precisa ouvir para que você continue aceitando coisas que você tem aceitado durante todos esses anos, assim como eu aceitei também. Então, assim, você precisa refletir realmente quais os objetivos que estão por trás dessas pregações. Não estou aqui para pregoar contra igrejas, pelo contrário, eu acredito na Igreja do Senhor Jesus. Porém, nós sabemos que a maioria dos pregadores são homens e eles têm se beneficiado de muitas pregações e somente é baseada em textos soltos para que se beneficiem os homens e as mulheres sempre se prejudiquem, porque elas é quem têm sacrificado pelo casamento, sido as esposas submissas e eles têm feito o que querem, não têm sido cobrados como deveriam também. É certo só você fazer a sua parte? Eu já conversei com muitas mulheres que me falaram que viveu anos dentro de um casamento com um homem que se dizia cristão, porém ele maltratava, abusava, ríspido, agressivo, levantava a voz, a mulher tinha que pisar em ovos durante todo o casamento. Os filhos muitas vezes eram também abusados por isso, de uma certa forma sofriam esses abusos, porque não existe somente o abuso físico, mas existe o abuso psicológico, o abuso mental, que agride muito a pessoa, talvez até mais, porque uma agressão, você não percebe os sintomas, você não percebe até que eles começam a ficar muito evidentes. É uma depressão, uma ansiedade, um nervosismo, um medo, uma angústia, tristeza profunda. Daí passa para o corpo, que são dores musculares, dores nas costas, dores que você não sabe de onde vem. E muitas vezes você é ensinada que são problemas espirituais, sendo que na verdade são problemas originários de problemas psicológicos, de maus tratos, de abusos, de gritos, de levantar a voz, de homens que se dizem cristãos, muitos deles com cargos e posições dentro de igrejas, mas que se valem dessas autoridades que eles têm para escravizar mulheres. O que muitas igrejas ensinam? Nos púlpitos é pregado constantemente muitos versículos, que são: a mulher sábia edifica o lar, está em Provérbios 14:1, e sede submissas aos vossos maridos, está lá em Efésios 5:22. Isso se repete como um mantra constantemente, né? Mas não ensinam o restante desse versículo, né? Nunca falam que a submissão ela tem que ser mútua e que o marido ele deve amar a esposa como Cristo amou a igreja. E isso é muito grande. Um homem amar a esposa como Cristo amou a igreja, Cristo jamais faria o que muitos homens que se dizem cristãos fazem. Estão transgredindo leis de Deus também. Mas eles nunca falam que Deus abomina a violência. E a violência, como eu falei, não é somente física. Não espere a violência se tornar física para que você tome uma atitude, mulher. Essa violência que você está sofrendo aí, procure se informar, como eu fiz um dia. Procure saber que essas violências que você tem sofrido, elas são, pela lei, puníveis para eles.
Você sabia que o homem gritando com a mulher, ele pode ser condenado por isso? Ele pode ser processado por isso? Você sabia que o homem não pode levantar a voz para você? Que o seu marido não pode gritar com você? Que ele não pode te fazer uma violência patrimonial? Ele não pode posse do dinheiro como se fosse somente dele. Isso está errado. Ele não pode te punir, te ameaçando com os seus filhos. Então tem muitas coisas que, se você colocar lá no Google, o marido que grita com a esposa, isso é crime? Que te humilha, que te despreza. Por exemplo, tratamento do silêncio. Você sabia que quando seu marido fica sem falar com você, quando ele te dá o tratamento do silêncio, isso aí é um tipo de violência? Então, tem tantas violências que seu marido tem cometido, tantos crimes que ele tem cometido, e Deus também abomina. Deus abomina muita coisa, mas ele só fala uma parte que compete à mulher, né? A parte que para eles é confortável, enquanto que eles ficam sendo protegidos pelos líderes religiosos que só falam aquilo que compete a eles, que é cômodo, que faz a mulher ser escrava cada dia mais. Em Malaquias 2,16 está escrito: eu odeio o divórcio, diz o Senhor. Mas o mesmo versículo continua e diz: e também odeio o homem que cobre a sua mulher de violência. Ninguém fala disso. Você já ouviu alguém pregar esse versículo? Essa parte desse versículo? Não, você só ouve a parte que Deus odeia o divórcio. Por que eles não falam que o final que Deus fala também, que Deus odeia o homem que cobre sua mulher de violência? Porque para eles é cômodo pregar somente a primeira parte, Deus odeia o divórcio, mas Deus odeia a violência. Então, tá tudo errado. Deus não quer que você viva dentro de um casamento onde você tem vivido violência, seja qual for a violência. Deus quer que você tenha prazer, Deus quer que você seja feliz, que você tenha paz, que você deixe a cabeça no travesseiro e não chore. Ele quer que você sorria, que você tenha alegria. Deus não quer, Deus não aceita que nós venhamos nesse mundo para sofrer. Há anos, só você sacrificando, só você lutando, fazendo voto, sacrificando, orando por ele, enquanto ele está lá com os braços cruzados, dando graças a Deus porque tem uma mulher que está lá servindo a ele todo dia, servindo, fazendo tudo por ele e ainda sendo fiel e falando na cabeça dela: eu não posso me separar, eu não posso me separar, e eu tenho que aceitar. E ele, para ele, tá ó, parabéns. Ele tá feliz. Poxa, eu tenho uma pessoa que eu tenho comigo. Eu maltrato ela, eu trato ela mal, eu humilho, eu xingo, eu brigo, eu grito com ela, eu não dou o dinheiro que ela precisa, ou eu fico humilhando ela quando dou o dinheiro. Eu faço um monte de tratamento ruim com ela, mas ela não pode fugir, ela não pode ir embora, ela não pode se libertar de mim, porque eu tenho a Bíblia do meu lado. Eu uso a Bíblia a meu favor para dizer para ela: você não pode se libertar daqui. Vocês já pararam para pensar nisso? É como você ter um escravo. Ela é escrava. A mulher, ela é escrava do homem, enquanto ela acredita que ela não pode se libertar, não pode se separar, porque Deus vai condenar ela. E a condenação do teu marido? E a condenação desses líderes que pregam que você tem que suportar? Porque ele não fica com o teu marido sofrendo violência para ele ver o que é bom. Esse sacrifício que você tem feito é sacrifício de tolo. Eu fiz esse sacrifício durante anos e eu tenho as consequências, eu tive as consequências de dores, de amargura, de tristeza, de sofrimento, de andar pisando em ovos, de não poder falar o que eu queria, de não ser quem eu queria que eu podia ser, nem um riso solto. Muitas vezes, ser quem você pode ser. Porque o seu marido te olha feio, porque seu marido balança a cabeça quando você consegue se expressar. Pare de aceitar isso, isso não é normal. Deus não quer isso para você. Deus veio trazer vida, e vida com abundância. Não essa vida que você tem vivido aí. Uma vida mentirosa muitas vezes, porque paga nas redes sociais que é um casal perfeito, mas só você sabe o que você tem sofrido, o que você tem vivido dentro desse casamento com esse homem. Então Deus,
Ele é um Deus de justiça e não um Deus de dor. Ele não quer que esse homem continue a te maltratar e recebendo o consolo da palavra, né, que eles usam. Então, eles usam versículos, arrancam de contexto, fazem e falam o que querem para escravizar mulheres emocionalmente. A verdade é essa. Então, Paulo ele ensina sobre a submissão, mas não uma submissão burra. É uma submissão espiritual, não uma submissão física, onde você submete a ser escrava de outra pessoa, a ser maltratada por outra pessoa o resto da sua vida. Você tem vivido quantos anos já escrava de outra pessoa, submissa a outra pessoa? Deus veio para trazer liberdade, não escravidão. A Bíblia ela não pode ser usada para justificar abusos. A palavra de Deus não pode ser usada para justificar abusos. Pelo contrário, muitos deles têm usado a palavra para ser conivente com o agressor e punir ainda mais a vítima. Jesus, ele libertava, ele acolhia mulheres rejeitadas. Jesus, quando ele veio, ele muitas vezes ele ia contra tabus religiosos quando ele via que uma vida estava em risco. Ele quebrava muitos tabus por causa disso. Quando a Bíblia fala de traição, não leve somente para o lado sexual. A traição de confiança é a traição da palavra para contigo, quando ele disse que ele ia te amar, quando ele ia te respeitar e ele não tem feito isso. Isso é uma traição da palavra. Quando o homem humilha e manipula, ele está traindo a sua confiança, ele usa a palavra para trair, ele usa a palavra para te manipular. Isso é uma traição. E prometeu algo lá no altar e ele não tem cumprido, ele tem traído a sua confiança. E isso é traição. Não se baseie somente no sexual. A traição é traição de palavra. No dia que ele deu a palavra para você e ele traiu a sua palavra, ele é um traidor. Deus não quer que você morra dentro de um relacionamento aos poucos. Deus não quer que você perca a sua salvação. Que você viva uma vida de opressão e sofrimento. Que você guarde mágoa no seu coração por alguém todos os dias. E Ele quer o melhor para você. Deus quer que você viva com dignidade e propósito. Na palavra de Deus fala no Salmo 34:18, fala o seguinte: perto está o Senhor dos que têm um coração quebrantado e salvos contrito de espírito. Ele está vendo a sua dor, o seu sofrimento. Você tem orado a Deus buscando socorro. Você orou muitos anos por esse homem. Fosse transformado para que ele mudasse. Você orou para que você mudasse muitas vezes, achando que você era uma mulher orgulhosa, porque você não entendia seu marido. Mas depois você começou a orar pedindo a Deus por socorro. Já pediu até para morrer, para sair desse sofrimento. Mas sabe qual que é a salvação que Deus está te dando? Que você saia dessa situação, que você recomece a sua vida. Essa é a saída que Deus está te dando. Muitas vezes Ele já falou com você, quantas vezes você não tem ouvido? Quantas vezes Deus já te mostrou, já deixou claro para você que você precisa sair dessa situação. Algum familiar seu já falou, se separe desse homem, largue esse homem. Ele não vai mudar. Ele não merece uma mulher como você. Saia, vá embora, se programa, se organiza, procura saber o que é um relacionamento abusivo e você vai com certeza identificar vários fatores que justificam a sua separação desse homem. E Deus, Ele não vai te condenar, minha amiga. Pelo contrário, Deus mesmo está mostrando para você. O próprio Deus te dá o apoio que você precisa e a força que você precisa para você recomeçar. Ele não te condena por isso. E Ele vai te dar uma nova vida. Você vai ser feliz, você vai ter paz. Você vai trabalhar, você vai recomeçar, você vai estudar, fazer um curso, fazer alguma coisa. Mas você vai ser feliz. Você vai sair dessa situação. Levanta essa cabeça. Busca em Deus e vai para cima. Seu recomeço pode ser a resposta da sua oração. Lembre-se disso. Deus te ama muito e Ele quer você feliz. Não tenha medo. Vá em frente. Se prepara, porque coisas grandes virão por aí.
Um beijo, até a próxima. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha, envie para uma amiga. De repente você tem uma amiga que está passando por uma situação parecida com essa. Está num dilema. Posso me separar ou não? Deus me condena ou não? Porque eu tenho certeza que o que tem de mulher dentro de igreja, sofrendo na mão de homens abusivos, não está no gibi. Tá? Um beijo, fica com Deus. Até a próxima.